não conseguir olhar aqui o Data Show, pode vir do lado de cá, fiquem à vontade. Nós teremos bastante coisas no Data Show para mostrar, compartilhar com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos, e todas as nações que estão debaixo do céu. E todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer? Que quer isto dizer? Amém? Tema de hoje, livro dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, um incêndio chamado Pentecoste. Quem é que gosta de incêndio? Juventude, onde foi incendiar? Pensa que coisa mais linda do mundo. E você sabe o que foi mais lindo? Você sabe o que foi mais lindo? Estava conversando hoje. O mais lindo foi nós ter conversado sobre isso antes do culto. E na hora do convite não precisou falar duas vezes. O que foi falado, o que foi conversado, aconteceu, mas assim. E Deus incendiou a nossa juventude. A nossa geração não está fria. A nossa geração está aquecida. A nossa geração ainda está sensível. E hoje nós vamos falar de um grande incêndio. Esse incêndio que está no nosso coração. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 1, versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus estava falando isso. Atos capítulo 1, versículo 5. Foi Jesus que falou isso. Não muito depois desses dias. Então, estava perto o acontecimento que iria acontecer. A plenitude do Espírito Santo é chamado de a promessa do Pai. E há muitas promessas nos textos bíblicos, mas esta promessa específica tem a ver diretamente com o derramamento do Santo Espírito de Deus. Ezequiel capítulo 39, versículo 29 diz bem assim: nem esconderei mais a minha face deles. Isso é Deus falando através do profeta Ezequiel. Quando eu houver derramado meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Deus tinha os dias contados para derramar o seu Espírito. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28, diz bem assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. O profeta estava profetizando algo sobrenatural que iria acontecer. E não ia demorar muito. O que iria acontecer, irmã Letícia? Ia acontecer que
Deus iria derramar do seu Espírito, porque até ali Deus não derramou nada do seu Espírito. Quando Deus queria usar o profeta, o Espírito de Deus se apossava do profeta, e aí o profeta profetizava. Sansão, o Espírito de Deus se apossava dele, e ele fazia coisas sobrenaturais, porém depois que executava, o Espírito era parcial. Porém ia chegar a plenitude dos tempos, na qual Deus iria derramar o seu Espírito sobre a face da terra, e ele não iria retirar mais, ele ia deixar. Por isso que a Bíblia diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A própria palavra diz: eu preciso ir, Jesus falando para os discípulos, eu preciso ir para mandar o Consolador para que esteja todos os dias com vocês. Quando eu vejo Isaías capítulo 32, versículo 15, também fala que até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará um campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque, aonde o Espírito Santo entra. Se for deserto, não vai, vira campo fértil. A tua vida no passado era um deserto, e hoje é um campo fértil. Pastor, mas eu passo tanta tribulação. Mas não olhe o lado material, porque o lado material vai ficar tudo aqui. Entendeu? Olha o campo fértil que está se transformando a tua vida espiritual. Aonde tem o levanta e anda, Pedro e João subiam à porta do templo, subiam ao templo para orar, e quando o mendigo falou, a senhora já falou: ei, eu quero mais bola. Não temos nada para te oferecer. Ao contrário de hoje, que nós temos muito a oferecer, mas o levanta e anda nós não temos. Por quê? Por causa disso. Na hora da dificuldade, na hora do deserto, é que o Espírito Santo tem mais liberdade de trabalhar na nossa vida. Pastor, o que diz em Mateus 3:11? Mateus 3:11 diz: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, isso é João Batista falando para o povo de Israel, ele estava profetizando a vida de quem? A vida de Jesus. Mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. O João Batista estava reconhecendo isso. Ele é mais poderoso, ele é tão poderoso que eu não sou digno nem de levar as suas alparcas ou as suas sandálias. Sabe por quê que nós não somos dignos de levar as suas sandálias? Mas Deus nos escolheu, mas nós não somos dignos. Sabe o que diz Efésios 6:11? É 6:11? Eu acho que é 6:11. Que fala lá: estando vós calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é de quem? De Jesus. E nós somos quem? Nós somos meros pecadores. Nós somos pessoas que somos destituídos da glória de Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos direcionados ao inferno. Por quê? Nós não somos dignos de levar, mas Ele nos escolheu. Quando se fala de sandália, quando se fala de preparação do Evangelho, se fala de conduta, se fala de andar no caminho do Senhor, se fala de palavra de Deus. Pastor, Deus podia ter escolhido intelectuais, Deus podia ter escolhido pessoas formadas, Deus podia ter escolhido médicos, em doutores. Deus escolheu o desossador, Deus escolheu um agricultor, Deus escolheu o analfabeto, Deus escolheu o pobre pela paz, tirou lá do Brasil, trouxe para cá com uma sacolinha de roupa, e Deus escolheu você para levar a palavra do Senhor. Saiba disso. Pastor, hoje eu estou bem. Pois é, os sinais acompanham quem faz a obra do Senhor. Os sinais acompanham. Você pode não ter muita coisa material, mas você tem levanta e anda. Onde você botar a mão, Deus cura. Aonde você orar, Deus decreta, Deus faz, Deus acontece. Que você profetizar, Deus é com a palavra que sai da tua boca. É isso, não tem dinheiro que pague. Quando eu falo de Pentecoste, algo me chama a atenção. Fundamentos do batismo no Espírito Santo. Nós temos aqui uma pessoa, quando viu um acontecimento sobrenatural, Moisés estava fadigado.
porque ele liderava o povo de Israel sozinho. Um dia ele chegou para Deus e disse: eu não aguento mais. Mas ele estava fazendo alguma coisa. E Deus reconheceu que ele estava sobrecarregado. Ele falou para Deus: Deus, eu não aguento mais. Por uma acaso eu pedi algo para ti, para tu me botar o peso que eu não consiga carregar. Deus falou bem assim: Moisés, separa aí homens da tua confiança. Separa 70 homens da sua confiança, Moisés. Ministra sobre a vida deles, que eu vou repartir a unção que está sobre você. O Espírito que está sobre você, eu vou repartir nesses 70. Está lá em Números 11, 28. Vou repartir, com certeza, quando Moisés separou. E aí Moisés foi ministrar sobre a vida deles a unção que estava em Moisés, o Espírito que estava liberando Moisés, foi para a repartido entre os 70. A Bíblia diz que os 70 começaram a profetizar. Mas foi temporário. Por quê? Porque o Espírito não ficava no corpo, o Espírito via, usava a pessoa. Mas diz a Bíblia que duas pessoas, Eldade e Medade, continuaram profetizando depois. E você sabe que uma pessoa cheia do Espírito Santo chama atenção. Pode ter certeza. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu amigo, sai de perto de você. Ou você pega fogo, ou você vai pegar fogo. É verde, vai queimar. Tá úmido, vai secar e vai pegar fogo. Não tem, pegou fogo, meu. Com fogo não se brinca. E aqueles dois, Eldade e Medade, lá continuando profetizando lá no arraial. Daqui a pouco quem foi dizer: rapaz, você não vai falar isso, pastor. Vou falar. Daqui a pouco o próprio Josué, o braço direito de Moisés, veio correndo para Moisés e falou assim: Moisés, estão ainda profetizando, como se fosse ontem. Pastor, vamos acabar o culto. Pastor, acaba o culto. Já deu hora, pastor, estou ainda ali na glória. Pastor, termina o culto. Vamos lá, desmonta, vamos desligar, fecha as portas. Não, irmão. Você está indo, né? Pois é. Mas pastor, aconteceu isso com Josué? Nunca ouvi falar do Josué nessa parte. Pois é, o Josué não estava entre os 70 escolhidos. E quando viu os 70 profetizar, Josué, segundo a Bíblia, segundo Moisés, estava com uma espécie de ciúme dos seus companheiros. O que diz a Bíblia ali? Números 11, 28. Voltando-se para o seu valoroso servo, e o servo de Jeová repreendeu-o. Tu tens ciúmes? Estás com ciúmes porque está vendo eles profetizar? Estás com ciúmes porque estás vendo eles falar em mistério? Estás com ciúmes porque estás vendo Deus usar? Sabe por que eles estão sendo usados por Deus? Porque eles deram liberdade, estão pagando preço. Eu achei interessante eu achar essa parte da Bíblia. Eu nunca pensava que Josué, ele teve ciúme dos seus companheiros, porque estavam sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu vejo fundamentos do batismo no Espírito Santo, eu vejo o batismo no Espírito Santo na história da igreja. O batismo não é um modismo teológico, nem uma criação eclesiástica. Quando você vê pessoas falando em mistério, quando você vê aquele Pentecostes, isso ali não é algo que foi inventado. Meus irmãos, é uma promessa de Deus. Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. É promessa. A igreja batista não acredita nessa promessa. Por isso que expulsaram Daniel Berg e Gula Wig. E graças a Deus que eles fundaram a igreja pentecostal. Por quê? Porque eles não acreditam nesse mover do Espírito Santo. E hoje as igrejas evangélicas só sentem o poder de Deus quando vem pregador de fora, quando é congressos grandes. Graças a Deus que nos nossos cultos de ensino ainda sente a presença do Senhor. Porque nós não estamos baseados na pessoa, nós estamos baseados na palavra.
nós não somos direcionados por homem, nós somos direcionados por Deus. E nós vamos entender uma coisa: a promessa foi feita pelo Pai, ratificada pelo Filho e operada pelo Espírito Santo. E agora eu quero compartilhar algo com os irmãos. Quando eu vejo Lucas, o evangelista, que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vida de Jesus e da igreja, o mesmo Espírito desceu sobre Jesus no Jordão e guiou-o no deserto e revestiu-o com poder para salvar, libertar e curar. Esse Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz quando entra na tua vida, ele quer te capacitar. Quando você aceita Jesus, irmão Luiz, o Espírito Santo entra na tua vida. A primeira coisa que ele vai te conduzir, ele quer te conduzir, e ele vai primeiro te conduzir aonde? Ao deserto. Jesus também foi conduzido. Lucas capítulo 3, 21 e 22 diz bem assim, ó: o Espírito Santo se faz presente no batismo de Jesus. A pessoa estava lá, Jesus desceu lá no Jordão, João Batista batizou Jesus. E apareceu o céu, se abriu uma voz lá do céu, e veio o Espírito Santo de uma forma corpórea. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo ali foi representado de uma forma corpórea como uma pomba. Mas Deus podia ter usado qualquer outro animal. Entendeu? Não podemos levantar uma doutrina de dizer, tudo que eu vejo pomba é o Espírito Santo. Não, porque senão a Igreja Universal também é o Espírito Santo. Aqui não. Né? Símbolos da nova era que é usado da pomba também, então é o Espírito Santo também. Não, irmãos, não faça, não crie uma doutrina. Entendeu? Veio numa forma corpórea. Por quê? Porque se viesse uma forma espiritual, o homem não ia entender. O homem não consegue entender os mistérios de Deus. Então Deus tem que se revelar de uma forma corpórea terrena. E a voz de Deus dizendo, esse é meu filho amado em quem me compraz, o Espírito Santo ali presente. Depois, nós vimos em Lucas capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo conduziu Jesus para onde? Lá para a praia. Lá para o clube. O spa. Hidromassagem. Todo obreiro precisa disso. Irmão, com certeza. Queira estar na pele do obreiro. Uma hidromassagem, muito doido, né? Já pensou uns dias, né, moda? Uns diazinhos de folga, Me deram 2 semanas de folga. Me fizeram ficar 2 semanas com a minha mulher lá em Brisbane. Quem é que não gosta de ir para Brisbane? Pois é. Mas a minha vontade era estar aqui. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E olha só que interessante. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Quer ser direcionado pelo Espírito Santo? Então vai aonde ele te mandar. Tem gente que quer ser direcionado pelo Espírito Santo, mas se o Espírito Santo manda fazer alguma coisa, não faz. Só faz o que quer. Então você não está sendo liderado pelo Espírito Santo. Você não está sendo usado pelo Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo me mandou para o deserto. Pois é, enquanto ele não te mandar sair do deserto, não sai. Não está na Bíblia isso? Tá. Lucas 4,14. Lê lá. Alguém lê para mim bem alto? Está na Bíblia. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Está vendo por como Jesus saiu do deserto? Direcionado pelo Espírito Santo. Pastor, olha só, o Espírito Santo nos dá segurança. Quem está direcionado pelo Espírito Santo, quem está conduzido pelo Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo no seu coração, ele tem direção, ele sabe tomar decisão na hora certa e ele também tem segurança. Capítulo 4, versículo 18, lê lá. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Está vendo? Quem tem o Espírito Santo, ele tem consagração, ele tem direção, ele tem confirmação e ele tem o que fazer. A Bíblia fala
que o Pentecoste não foi um acontecimento casual, mas uma agenda estabelecida por Deus. Desde a eternidade, como o Calvário, o Pentecoste foi um acontecimento único e irrepetível. Só aconteceu uma vez a descida do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo foi enviado a fim de estar para sempre com a igreja. Então vamos ver a descida do Espírito Santo. O Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, o derramamento, a descida do Espírito Santo, tá? Ali nós vemos algo interessante. O vento, o fogo era extraordinário e provavelmente também as línguas, mas a nova vida e alegria, a comunhão e o culto, a liberdade e o poder, não. Olha só, meus irmãos, destacamos no capítulo 2 de Atos, que é esse que nós estamos estudando hoje, 4 pontos importantes. Primeiro, a descida do Espírito Santo. Segundo, o fenômeno das línguas. Terceiro, o sermão de Pedro. Pastor, quem era Pedro? Vamos fazer um resuminho aqui antes do Pentecostes. Quem era Pedro? Vai lá, irmão Luiz, quem era Pedro antes do Pentecostes? Quem era Pedro antes do Pentecostes? Pescador. Quem mais? O que Pedro fez antes do Pentecostes? Ele era fleumático, explosivo. O que mais? Que mais? Antes do Pentecostes, ele cortou a orelha. Rapaz, que mais? Quem era Pedro antes do Pentecostes? Sanguíneo. Era camarada enérgico. O que mais? Bravo. O que mais? Que mais coisa que Pedro aprontou antes do Pentecostes? Quem era Pedro antes do Pentecostes? Camarada negou Jesus. Deus teve que chamar a atenção dele usando um galo. Quem era Pedro antes do Pentecostes? E agora nós vamos conhecer o Pedro, a pregação de Pedro depois do Pentecostes. Espera lá, nós vamos chegar lá nesse dia. Nós vamos estudar o livro de Atos todinho. Quem foi Pedro antes do Pentecoste? O cara chegou a dizer assim, irmão Flávia, se possível, vou morrer no teu lugar, Jesus. Eu sou o cara. Não porque eu tenho, porque eu posso, porque eu sou, porque vou morrer no teu lugar. Chega na hora H. Pastor, não vai dar não, viu? No meu outro compromisso, não vai dar não. Pedro era assim. Pedro deixava Jesus na mão em cima da hora. Pedro era um camarada que não tinha compromisso. Pedro só tinha papo. E de papo a terra está cheia. Deus quer pessoa de compromisso. Deus quer pessoa que assuma. Pastor, e a última é a vida da igreja. Vamos lá, não tem muito tempo. A descida do Espírito Santo. Ali nós temos Cristo subiu e o Espírito Santo desceu. Tá? O Cristo ressurreto ascendeu ao céu, nós já vimos no último domingo, e enviou o Espírito Santo a fim de habitar para sempre com a igreja. Aí nós temos aqui o significado do Pentecostes, porque todo mundo diz, meu Deus, eu sou um crente pentecostal, aconteceu no dia do Pentecostes, mas o que é Pentecoste? Pentecoste é mover do Espírito Santo? Pentecoste é uma pessoa, eu sou pentecostal. Isso aí não é ser pentecostal. Você sabe o que significa a palavra Pentecoste? Já vamos estudar um pouquinho. Nós destacamos aqui alguns pontos importantes. Primeiro ponto importante, o significado. O significado do que, pastor? O significado da palavra Pentecoste. Atos 2:1 diz bem assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. A palavra Pentecoste significa o 50º dia. Ei, o Brasil foi? O Brasil foi? Foi, ou era, ou vai ser, não sei? Penta. Penta quer dizer o quê? Penta, mais que 4 vezes. Então, se é mais que 4 vezes, é o número 5. Pentecoste, 50º dia, 50. Tá bom? Pastor, e o dia do Pentecoste aconteceu a descida do Espírito Santo. No dia do Pentecostes,
Pentecoste aconteceu a descer. O Pentecoste já existia. Entendeu? Tem muito cristão hoje que eu sou crente pentecostal. Sabe o que significa Pentecoste? Festa das colheitas. Festa da agricultura. Se fosse lá na minha terra, festa do colono. Nós já vamos estudar isso aqui agora. Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após o sábado da semana da Páscoa. Pastor, então isso já acontecia antes de Jesus morrer? Já. Abre a Bíblia lá. Levítico 23, 15 a 16. O que é que diz lá? Depois para vos contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Uma semana é quantos dias, Manu? 7 semanas é quanto? 7 vezes 7? 49. No dia seguinte seria o dia 50. No dia seguinte é o Pentecoste. Entendeu? Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. O que acontecia no dia do Pentecoste? Na festa dos Pentecostes. Jesus morreu. Pois é, vamos um pouquinho antes. Era a Páscoa. Páscoa é o dia onde que eles mataram aquele cordeiro naquela noite. Nós pregamos no última ceia lá em Roquem, que Moisés falou, precisa matar o cordeiro nessa noite. Essa noite é dia 14. Pois é, precisa matar o cordeiro. O sangue passa dos umbrais da porta. Precisa comer esse cordeiro a noite inteira. A noite inteira não. Tudo nessa noite precisa comer. E depois vocês vão ser tirados. Depois da festa da Páscoa, que era a saída, veio a festa dos pães asmos. O dia do pães asmos. Tinha que comer ervas amargas, pão sem fermento. Por quê, pastor? Para que vocês nunca se esqueçam da amargura que vocês viviam no Egito. E depois, contando da Páscoa, vocês contam 7 semanas. Essas 7 semanas é o quê? É quando você começa a colher. Eu vou passar um gráfico aqui. Olha aqui. Aqui, Segundo a Bíblia, tá? Segundo a Bíblia, Jesus, ou a Páscoa, aconteceu aqui, A Páscoa aconteceu aqui, dia 14. Tá? Mas vamos antes. Vamos lá para Êxodo 12:3. Abre lá. Êxodo 12:3. A Páscoa não aconteceu só porque Jesus morreu. A Páscoa já acontecia. Tudo que acontece no Velho Testamento é o quê? O que acontece no Velho Testamento é uma sombra do que iria acontecer lá na frente. Tudo que acontece no Velho Testamento era representado para Jesus lá na frente. A morte do Cordeiro representava a morte de Cristo. Então, peraí. No Êxodo 12, versículo 3, diz a Bíblia que Deus manda Moisés fazer alguma coisa. O que manda fazer lá? Bem alto. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 destes meses, tomem cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Beleza, nós pregamos isso aqui no sábado da Santa Ceia lá no Brasil, lá em Roquento. Entendeu? Mas espera aí, tem uma data aí. Qual é a data? Aos 10. Está aqui o calendário. Fiz com tanto carinho para os irmãos. Presta atenção. No dia 10, vocês vão entender lá na frente. No dia 10 era para separar o quê? Um cordeiro. Para quê, pastor? Para ser sacrificado, é óbvio. O cordeiro tinha que ser separado para ser sacrificado. Por que separado? Ele tinha que passar por um processo de banho, ele tinha que passar por examinação, para ver se não tinha nenhum defeito, ele tinha que se examinar, para depois ele ser abatido. Pastor, olha só em João 12:1, um fica com a Bíblia em Êxodo, o outro fica com a Bíblia em João 12:1, o que diz lá em João 12:1? Nós vamos entender que tudo que acontecia lá no povo de Israel, lá atrás, representava Cristo lá na frente. João 12:1. Foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecerá e a quem ressuscitará dentre os mortos. Beleza, Jesus voltou a Betânia antes da morte dele. Isso ali era uma semana antes da morte dele. Jesus morreu numa sexta-feira. Entendeu? Quinta-feira à noite, aqui, quinta é essa, né? Quinta à noite, culto de Páscoa. Culto de Páscoa não, era a Santa Ceia, entendeu? Depois da ceia, Jesus foi ao monte do Getsemane orar, e Judas foi lá e
Prendeu Jesus com os soldados. Foi na quinta-feira aqui, dia 14. Aqui, né? Aqui. Isso, quinta-feira. Aqui é sexta, sábado, domingo. Ah, então eu botei no zerado. Tá bom, que seja. Aqui. Mas tá certo. Olha aqui, ó. Depois, você pode ver, separou o cordeiro. Jesus separou, foi separado também. Depois o cordeiro era levado para o matadouro, mas antes de chegar no matadouro ele era examinado, para ver se não tinha defeito. Jesus também foi examinado para ver se não tinha defeito. Jesus, o cordeiro, sendo preparado, Lucas 14:3, Jesus foi separado e também foi examinado, porque o próprio Pilatos, o próprio Herodes disse, não vejo nele culpa alguma, o cordeiro era perfeito. Entendeu? Entendeu? Quando Pilatos e o Herodes falou assim, mas eu não vejo culpa alguma em você, ele estava sendo examinado para ver. Sabe por que eles não conseguiram achar nenhum nada que o acusasse? Era porque o cordeiro era perfeito. Então o que eles fizeram? Pagaram 2 testemunhas para falsificar. Mas o cordeiro era perfeito. Lê lá para nós. Lucas capítulo 14, versículo 3. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus: é lícito curar no sábado? Agora olha só, Jesus foi negociado. O cordeiro está sendo negociado. O cordeiro está sendo negociado para quê? Para ser levado. Jesus foi negociado nesse dia aqui, ó. A partir daqui, ó, a semana que Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém, onde o cordeiro entra no caminho do matadouro, no corredor do matadouro. O cordeiro entra como rei, montado no quê? Num jumentinho. Jesus foi negociado nessa semana aqui, ó, na última semana. Aqui Jesus, ele é escolhido como cordeiro. Entendeu? Volta para Jerusalém, entra lá na casa de Betânia, lá na casa de Marta e Maria em Betânia, e depois no outro dia ele entra, faz a entrada triunfal. Tanto é que no próximo dia aqui, ó, uma mulher vai lá nos pés de Jesus e quebra um vaso de alabastro, e o que diz ali? Jesus fala bem assim, ainda para Judas falou ainda falou para Judas, não fala mal da mulher, porque o que ela está fazendo aqui, quebrando o vaso de alabastro, meus pés, enxugando seus cabelos, ela está me preparando para o dia da minha sepultura. Cordeiro já estava no corredor, já estava sabendo que ia morrer. Nesta última semana aqui, ó, o cordeiro a caminho da Abate, olha só, quer ver o cordeiro no caminho da Abate? Mateus 21, 7 e 10, abre lá. O que diz lá? Trouxeram a jumenta e o jumentinho, sobre eles puseram suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que iam o seguinte, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e curou-os. Beleza, olha só, Jesus, ele faz a entrada em Jerusalém, a última entrada dele, quando ele entra montado no jumentinho, lá do Monte das Oliveiras, 1000 metros, do Monte das Oliveiras até Jerusalém. Jesus monta no jumentinho, todo mundo prepara ali, joga a palmeira, tudo, olha só, o nosso rei de judeus, mas não sabia que esse mesmo povo que estava preparando o terreno, eles iriam pedir a morte de Jesus. Jesus estava preparando, Jesus entrou em Jerusalém, ovaciado, dizendo: oh, Hosanas, Hosanas, e Jesus chega onde?
Jesus chega aonde? Na casa do Pai. Jesus chega no templo. E ele contempla o templo da maneira que ele não gosta de viver no templo. Ele contempla o templo cheio de pessoas vendendo, comprando, fazendo câmbio. Jesus, primeira coisa que ele faz é uma limpa no templo. Aonde que Jesus entra, ele faz uma limpa. Vós sois o templo do Espírito Santo. Se Jesus entrar, vai ter limpa. Sabe por que ainda não está limpo? Porque a porta vocês mantêm fechada. Abre a porta para você ver. Ele vai entrar e vai fazer limpa. Nesta semana, Jesus entra montado no jumentinho em Jerusalém. Estava caminhando para o abate. Entendeu? Estava caminhando para o altar do sacrifício. Por isso que em primeiro lugar ele passou pelo templo. Depois, nesta semana aqui também. Aqui mais ou menos nesse dia. Judas vai negociar Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 1. Judas vai negociar Jesus. Depois eles prepararam a ceia, aquele culto de Santa Ceia. Todos os discípulos aqui prepararam. Isso aqui é uma quinta-feira, irmão. Isso aqui é o calendário judaico. Estamos no mês de Nissan, primeiro mês do ano. Lá, o calendário judaico aqui, o primeiro mês, a virada do ano é entre março e abril. Esse mês de Nissan é março e abril, entendeu? É metade de cada mês, tá? Esse aqui é o calendário judaico, por isso que vocês não entenderam aqui os dias da semana. Mas nós estamos certos nas datas aqui. Aqui, ó, é uma quinta-feira, à noite. Jesus está fazendo o culto de Santa Ceia com os discípulos. Jesus fala aqui, entre vós, um de vós há de me trair, toda aquela, entendeu? Aquela história toda. Judas sai fora, Jesus pega, vai lavar os pés de todos os discípulos. Depois Jesus convida os discípulos para ir aonde? O Monte das Oliveiras orar. Depois do culto, vamos orar. Foram para o Monte das Oliveiras orar. Lá no Monte das Oliveiras, você pode ver que aqui tem 2 quadradinhos, a Santa Ceia e o cordeiro morto. Não, aqui o cordeiro não está morto, aqui o cordeiro está preso. Foi nessa noite aqui, ó, do dia 14, na quinta de madrugada, que Jesus foi preso, ele não foi morto. Jesus ficou preso até onde, pastor? Olha aqui, ó, em Lucas 23 e 14 diz, o que diz lá? Lucas 23 e 14. Havei-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando-a na vossa presença, nenhuma culpa das que os acusais acho neste homem. Agora, Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 6. Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 6. Achou? Pode ler. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, ou qual tomarei das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º. Opa, até que dia? Até que dia? Até o 14º dia desse mês. Ele foi separado no dia? E guardareis ele até no 14º. No 14º ele será examinado. Para quê? Todo o julgamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Opa! Israel sacrificará à tarde, no próximo dia. Aqui, ó, ele foi preso. Daqui ele foi examinado. Não tinha defeito, não podia ter defeito. Pá, foi dado como perfeito. O Fábio leu agora aqui. Não tinha culpa alguma. Então vamos para o sacrifício. Vamos para o dia seguinte. Aqui já era. Jesus apanhou a noite inteira. Apanhou a noite inteira. E no outro dia, ele pegou a cruz. Foi carregando a cruz. O sacrifício era que hora? Era que dia? Tinha que ser que dia? 14º dia. Mas o sacrifício? À tarde. Jesus foi preso. No 14º dia, o sacrifício tinha que ser à tarde. Ele foi preso no 14º dia. Por quê? Porque era depois do culto da noite. Então já tinha entrado no dia 14, porque o dia começa a partir das 6 horas. Lá era 2 fusos horários só. Das 6 às 6. Enquanto é dia, enquanto é noite. O dia começa. O meu dia termina que dia? Porque o meu dia termina que horas, pastor? O meu dia termina às 6 horas da tarde, quando começa o sol se pôr. Terminou o dia 13 às 6 horas da tarde, começou o dia 14. O dia 14 começou às 6 horas
da tarde de ontem, para os judeus. Entendeu? É dividido em 2, não em 3. Hoje nós temos 3 turnos. Não, é 2 turnos. É das 6 às 6. Amanheceu o dia, já é o primeiro dia. Anoiteceu, já começa o outro dia. Por que Jesus foi morto às 3 horas da tarde? E tinha que ser enterrado, e tinha que ser guardado na sepultura até as 6 horas. Porque 6 horas já entrava a Páscoa. Entendeu? Então Jesus foi preso e já foi morto no dia 14. Dia 14, que horas? Dia 14, que começou 6 horas da tarde do dia 13, até 6 horas da tarde do dia 14. Jesus foi morto 3 horas da tarde do dia 14. Entendeu? Faltava 3 horas para encerrar o dia do dia 14. Entendeu? Jesus foi morto no dia 14 às 3 horas da tarde, mas ele já tinha sido preso 6 horas da tarde de ontem. Entendeu? Ou depois das 6 horas, que era depois do culto. Aí aqui, ó, pastor, o abate do Cordeiro Pascual tinha que ser à tarde, está lá. Em Êxodo 12, 6, que o irmão falou. E aqui também, Lucas 23, 44, 46. Que horas que Jesus morreu? E era já quase a hora sexta. Hora sexta, hora sexta. Que horas é a hora sexta? Se o dia começa às 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Era quase meio-dia. O que mais? E houve trevas em toda a terra. Então, meio-dia houve trevas, quando Jesus morreu. Hora sexta. O dia começou às 6 horas da manhã. Então, o dia. 6, era a hora sexta. A hora começava a contar a partir do clarear do dia. Então, hora sexta. Hora 1, hora 2, hora 3, hora 4, hora 5, hora 6. Então, era aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Era meio-dia e houve trevas. O que mais? E houve trevas em toda a terra, até a hora 9. Pastor, que horas que Jesus morreu então? Jesus morreu na hora 9. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 14, 15. Entendeu? 7, 8, 9, começa o dia nas 6 horas, né? Como clarear o dia. Então, primeira hora é 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hora 9, 3 horas da tarde. O que mais? Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. No horário que Jesus expirou. Pastor, beleza, então está aqui. Jesus morreu às 3 horas da tarde, o horário, hora 9. Pastor, mas às 6 horas da tarde já terminava o dia. Às 6 horas da tarde já começava a anoitecer. E o corpo tinha que ser enterrado antes das 6 horas da tarde, porque a partir das 6 horas já começava o outro dia, já começava a Páscoa. E não podia. O que aconteceu? Marcos 15, 42. Outro Lucas 23 e 50. Vamos lá, quem é bom de Bíblia, vamos lá. 15, 42 e Marcos. E chegando à tarde, porquanto era o dia da preparação. Dia da preparação do quê? Isto é, Da Páscoa. a véspera do sábado. Véspera de sábado. Está aqui. Véspera de sábado. Sábado era Páscoa. Aqui é o primeiro dia da semana. O calendário dá certo. Aqui, ó. Primeiro dia da semana. Domingo era o primeiro dia da semana. Aqui era Páscoa, sábado. Aqui na sexta-feira que Jesus morreu, era véspera de Páscoa. Era véspera. O que mais? Agora, Lucas 23 e 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Lucas 23 e 50. Eis que um homem de nome José, senador, homem de bem e justo, Até 54. que não tinha concedido no conselho e nos atos dos outros da Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, havendo-o tirado da cruz, envolveu-o
num lençol e colocou num sepulcro, lavrado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Olha só, era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Peraí, esse amanhecia sábado não podia ser 6 horas da manhã, já era sábado. Tinha que ser antes. Quando fala amanhecia, está aí a prova que o dia começava 6 horas da noite. Então era o dia da preparação, amanhecia sábado. Ele tinha que fazer antes de entrar o sábado, que era 6 horas da noite. Se entrava o sábado, não podia mais mexer em túmulo, em morto, não podia mexer em nada. José da Arimateia, Jesus morreu 3 horas da tarde, José da Arimateia foi lá em quem? Pilatos? Foi lá em Pilatos, que era governador dali, da Judéia, pediu ali, eu preciso do corpo de Jesus. Não, mas aí ele foi condenado. Não, mas eu quero o corpo de Jesus. Não, mas eu preciso uma catatuba. Mas eu tenho catatuba. Então tá bom, então pega lá. Só tem que ser rápido, que já está entrando a Páscoa aí. Se nós pegar, se a polícia pegar e alguém mexer no morto aí, vai ser punido. Entendeu? Se fosse nos dias de hoje. E foram lá e você pode ver que as mulheres, as meninas não conseguiram preparar o corpo. Eles pegaram, embrulharam Jesus, botaram lá, fecharam a sepultura e eles iam preparar o corpo no domingo. Entendeu? Mas Jesus foi sepultado antes das 6 horas da tarde da sexta-feira. Morreu 3 horas antes das 6, já tinha que ser sepultado. O que mais, pastor? Aqui é domingo. A Páscoa, o dia de Páscoa. Estatuto perpétuo. Você pode ver que em Êxodo, capítulo 12, versículo 6, Deus fala para Moisés: Moisés, essa Páscoa, que é a morte do Cordeiro, precisa ser comemorada perpetuamente. O que é perpétua? Para sempre. Então hoje nós temos que comemorar a Páscoa. A Páscoa significa libertação. Irmão, a Páscoa dá vinda aí. A Páscoa não significa coelhinho da Páscoa. Nem chocolate. Você pode comer chocolate, você pode menos acreditar que a Páscoa tem alguma coisa a ver com coelhinho. E muito menos tentar entender se coelho põe ovo. Entendeu? Misericórdia. Satanás faz tanta coisa que é de tão errado que é, de tanto falar, o povo começa a acreditar. Pastor, aqui, Páscoa, que é considerado pães asmos, o pão, aqui onde é que Jesus ficou na sepultura, tem uma história grande com Jesus dentro da sepultura. Jesus dentro da sepultura foi lá nas profundezas, ele vai pegar. Mas eu quero falar do domingo, primeiro dia da semana, que começa às 6 horas da tarde do sábado. Por isso que as mulheres chegaram lá quando estava amanhecendo. Quando estava amanhecendo, Jesus ressuscita aqui, no primeiro dia da semana, que era domingo. Pastor, como é que ficou? Porque a Bíblia diz que Jesus ficou 3 dias dentro da terra. 3 dias na sepultura. Não dá 3 dias, pastor. Olha aqui, se Jesus morreu aqui, foi sepultado. Então, 1, 2. Não dá. Mas se você contar que o dia começa às 6 horas da tarde, então Jesus foi sepultado antes das 6, o dia inteiro, e aqui mais até as 6. Porque as mulheres foram ver, quando foram ver, Jesus já não estava mais lá. Mas ele chegou a entrar o terceiro dia. Por quê? Porque o terceiro dia começa às 6 horas da tarde desse dia. Entendeu? Eu não fecho, né? Pastor, como é que ficou se Jesus foi morto na sexta, foi enterrado na sexta e saiu logo no domingo, já está, 2 dias só. Não. Ele pegou a metade de um dia e saiu na metade do outro dia. Dá 3 dias. A Bíblia não diz que Jesus ficou 3 dias inteiros. A Bíblia diz que ele entrou em 3 dias. 3 dias. Vamos para frente, beleza? E agora, pastor, o Pentecoste, como é que entra o Pentecoste? O Pentecoste entra aqui, A Bíblia diz que o Pentecoste vem depois da Páscoa. O Pentecoste é festa de colheita. O Pentecoste era o quê? No dia da Páscoa, todo mundo tinha que ir lá celebrar a libertação. E depois, no primeiro dia, Jesus ressuscitou no primeiro dia. É festa de quê, pastor? Primícia. Porque quando Jesus estava na sepultura, era festa de
pães ázimos. E depois, no primeiro dia da semana, é considerado a festa das primícias. Para os agricultores judeus, no primeiro dia da semana, eles tinham que fazer o que, pastor? Eles tinham que recolher os primeiros molhos que começassem a madurar. Para quê? Para levar ao sacerdote as primícias. Entendeu? Para onde você correr na Bíblia, você vai ver falar de dízimo, porque a primícia é do Senhor. A festa das primícias, eles tinham que, antes de comemorar, antes de colher para eles tinham que ir lá. A Bíblia fala que, a história dos Hebreus diz que eles iam lá e viam as cachopinhas que começavam a madurar, eles amarravam a fitinha, eles eram tão cuidadosos. Eles amarravam as fitinhas, aqui tem mais um cachinho, aqui tem mais um cachinho, tinha que levar os molhos, as primícias, aonde, pastor? Lá no sacerdote, lá no tabernáculo. Para quê? Para que o sacerdote pegasse aquelas primícias, levasse diante de Deus, entregasse para Deus, abençoasse e depois dissesse assim: vocês podem ir recolher agora para vocês. Essa colheita que vocês vão fazer está abençoada. Mas primeiro tinha que devolver o que era de Deus. As primícias. E as primícias, a festa das primícias, era no primeiro dia da semana depois da Páscoa. Depois vinha o que, pastor? A festa do Pentecoste, que era 7 semanas. Nestas 7 semanas podia recolher tudo, podia colher tudo. Nessas 7 semanas tinha que colher tudo, pastor. E depois o que sobrou para trás ficava para os pobres. Tem gente que é tão esganado, que até os pedaços, talvez até os pedaços, conta. Por quê? Porque é esganado. É avarento, é esganado, vai morrer seco. Por quê? Porque não consegue dividir. A Bíblia diz que eles tinham que colher o que eles não conseguissem colher nessas 7 semanas, ficava para os pobres. E outra, está uma passagem lá em Ruth, que se eles estivessem com o carro de boi, com os molhos em cima, e caísse o molho no chão, eles não podiam voltar para trás para recolher esse molho. A Ruth foi uma que frequentava os campos de Moab, campos de Joabe, eu acho que é Moab, frequentava só para recolher os molhinhos que sobravam, que caíam, aquelas espiguinhas, entendeu? Nessas 7 semanas dá quantos dias? 49 dias. Então está aqui, 7 semanas depois da Páscoa, aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, primeira semana completa, segunda semana completa, e todo mundo colhendo, era aquela festa. Diz a Bíblia que eles cantavam, que eles se alegravam, porque tinha fartura. A Bíblia diz: fazei prova de mim se eu não abrirei as portas do céu. Muitas das vezes as portas não estão se abrindo para você. Sabe por quê? Porque você não sabe fazer prova com Deus. Você não está colocando Deus em primeiro lugar. As coisas que é de Deus você não quer. Pois é, mas olha aqui, ainda no meio desses 49 dias, aconteceu algo sobrenatural. Jesus estava ainda aqui na festa das primícias. Sabe por quê? Porque ele foi o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ele foi o primeiro a consagrar os primeiros obreiros. Ele ganhou as primeiras almas. Ele abriu a primeira igreja. Ele foi o primeiro a comemorar a festa das primícias. E ele foi o primeiro a levar também os seus molhos à presença do Senhor. Agora, não dependendo mais do sacerdote aqui da terra, mas ele, como um sumo sacerdote, levou os seus molhos, as primeiras almas da igreja à presença do Senhor. Foi nesse dia aqui, 40 dias depois da ressurreição. Jesus, a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias ainda na face da terra. Nós vimos no último culto de ensino. E depois, daqui ele falou ainda: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Demorou mais quantos dias? Mais 10 dias, até vir a confirmação. A confirmação veio num dia de festa para os judeus. Era a festa aonde eles terminavam de quê, pastor? Eles terminavam de colher. Então fazia aquele barbecue, fazia aquela festa. Os celeiros estão cheios.
festa de gratidão, que nem a irmã Lu falou. Entendeu? Festa de gratidão, só que naqueles dias a festa de gratidão era convidado todo mundo. Era compartilhado uma gratidão. Era compartilhado com amigos, parentes, com os empregados. Hoje não. Entendeu? Hoje é muito fácil fazer festa de gratidão, mas não é mais fácil compartilhar. Naquela época era compartilhado com todo mundo. E nesse compartilhamento, a igreja estava reunida também. Aonde? Lá no cenáculo. E veio a descida do Espírito Santo. Veio a descida do Espírito Santo. Meus amados, quando eu vejo a igreja esperando o Pentecoste, capítulo 2, versículo 1, diz bem assim, ó: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aproximadamente 120 pessoas, 120 discípulos estavam congregados no cenáculo, em unânime, perseverante oração, quando de repente, olha só, de repente, as coisas de Deus é de repente. É de repente numa hora que você nem imagina. Se você está no lugar certo, as coisas de Deus acontecem de repente. De repente você pode ser curado. De repente você pode ser batizado. De repente Deus pode agir. De repente Deus pode transformar. De repente Deus pode abrir as portas. De repente veio o quê, pastor? Um barulho veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Foi de repente. Deus não tem data marcada. Deus, ele vem de repente. Na hora que tu menos imagina, as portas do céu estão se abrindo. E de repente a última trombeta estará tocando. E de repente nós estaremos sendo arrancados dessa terra. É de repente as coisas de Deus. Quando eu vejo de repente, nós vimos em terceiro lugar, um derramamento do Espírito Santo, o Pentecoste. A Bíblia fala lá em capítulo 2, versículo 2 e 4. De repente, veio do céu um vento veemente e impetuoso. Pastor, vento veemente e impetuoso. Interessante, olha só. Quando a Bíblia fala vento, olha aqui, ó, foi incontestável, foi soberano, ninguém pôde produzi-lo, foi eficaz, ninguém pôde desfazer, os seus resultados foi definitivo, ele veio para ficar sempre com a igreja. Aquilo que aqui se denomina ficar cheio, também é chamado de batismo, é chamado de derramamento, é chamado de recebimento, é chamado de revestimento. Informa-nos que todos estavam reunidos aonde? No mesmo lugar. Isso chama o quê? Salmo 133. Que diz o quê? Salmo 133? Não, peraí. Salmo 133 o quê? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Finalzinho diz bem assim: porque ali o Senhor, de repente. Quem mais, pastor? Derramamento do Espírito Santo veio como um som. Um som, você sabe o que é som? Tem gente que não gosta de barulho. Tem gente que não gosta de frequentar a igreja pentecostal por causa do barulho. Pastor, é muito banheiro, muito barulho. Mas o Espírito Santo age. Naquele dia, lá em Jerusalém, não foi um barulho de algazara, falta de ordem, foi um barulho do céu, irmãos. A palavra de Deus grega é usada como ecos, usado aqui é a mesma usada em Lucas 21 e 25. Abre lá em Lucas 21 e 25, nós vamos ver o mesmo significado. O que diz lá? Para descrever um estrondo do mar. Todavia, quanto aos que creem nos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e dos... Lucas 21 e 25. Lucas 21 e 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Bramido, barulho. Ei, quem gosta de pescar? Eu gosto de pescar. Se você vê o nosso armamento pesado ali, nós temos ali. Vai lá no lado do mar, né, irmão? Tava lá. E vê aqueles... Dependendo como pega na pedra, isso dá um... Entendeu? Estrondo. Ei, trovoada. Ei, já viu um avião de caça passar perto?
Pois é, estrondo, barulho veemente, um som veemente. Assim aconteceu naquele dia. Pensa que toda a cidade veio na frente daquele cenáculo. Que mais, pastor? A Bíblia fala que o derramamento do Espírito Santo, ele é um Espírito que veio como um vento. Você conhece o vento? Pois é, a Bíblia diz que o vento é símbolo do Espírito Santo. Está lá em Ezequiel 37, 9, 11 e 14. Fala o que lá, pastor? E ele me disse, Ezequiel profetizando, o presbítero Fábio já pregou aqui. Espírito profetiza, filho do homem profetiza, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. O Espírito Santo é considerado como um vento, é comparado como um vento, e aonde chega o vento do Espírito Santo, os mortos ressuscitam. Aleluia. Aonde o Espírito Santo chega, os mortos ressuscitam. Pastor, quando eu falo que o Espírito sopra onde jamais sopraríamos, e deixa de soprar aonde gostaríamos que ele soprasse. O chamado de Deus é irresistível, a sua graça é eficaz. O Espírito sopra no templo, na rua, no hospital, no campo, na cidade, onde éramos, a terra, nos astros do pecado. Quando ele sopra, ninguém pode detê-lo. Os homens podem até medir a velocidade do vento, mas não podem mudar o seu curso. Os homens podem até resistir, mas não podem parar. Porque o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer, ele usa quem ele quer, ele trabalha da maneira que ele quer. O Espírito Santo não é governado pelo homem. Por isso que ele é comparado com o vento. Ele vai aonde nós não queremos que ele vai. Ele faz coisas que o homem fica, meu Deus, vai vir um ciclone aí. Pois é, não adianta fechar as portas não. Se ele quiser, ele derruba. Como o vento, o Espírito também é misterioso. Ninguém sabe de onde vem e nem sabe para onde vai. O Espírito Santo também. Ninguém sabe de onde vem. E não sabe para onde vai. Seu curso é livre e soberano. Deus não se submete à agenda de homens. Nem se deixa domesticar, porque Ele é Deus. Terceiro, para nós encerrar, aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele foi derramado naquele dia como fogo. O que diz a Bíblia ali, pastor? Línguas de fogo. Abre lá, capítulo 2, versículo 3. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Por que foi considerado o Espírito Santo, na noite do Pentecostes, como línguas de fogo? O fogo também é sinônimo ou símbolo do Espírito Santo. Deus se manifestou a Moisés na sarça em um fogo que ardia a sarça. Deus não se... Olha, presta atenção. Pergunta teológica da viagem e deu problema ali, mas graças a Deus que eles estavam tudo com a Bíblia aberta, então foi fácil de resolver. Mas Deus não se manifestou na sarça. Deus se manifestou pelo fogo que estava na sarça. Deus nunca vai se manifestar em você. Deus vai se manifestar no fogo que está em você. Deus vai se manifestar através do Espírito que vive em você. Deus vai te usar porque você tem o Espírito Santo na tua vida, senão Deus não vai te usar. Ei, olha só, Deus se manifestou na sarça e em fogo ardia e não se consumia. Êxodo 3 e 2, está lá se você quiser anotar. Quando Salomão consagrou o templo ao Senhor, desceu fogo do céu. 2 Crônicas 7:1. Salomão construiu um templo e ele consagrou esse templo ao Senhor. Desceu fogo do céu naquele dia. Opa, pastor, estamos falando de templo? Estamos falando de templo. Vós sois o quê? Consagra a ele que Deus vai mandar fogo. Consagra teu templo ao Senhor, que Ele vai derramar fogo na tua vida. Sabe por que você não consegue se batizar com o Espírito Santo? Porque você não consagra o teu templo ao Senhor. Você consegue preparar ele para tantas outras coisas. Você consegue usar ele para tantas outras coisas. Falou em fazer alguma coisa para o Senhor. Você, meu Deus, consagra o teu templo ao Senhor. Que tu vai ver fogo cair do céu.
tu vai ver fogo cair do céu. Deus é fogo, sua palavra é fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Jesus batiza com fogo e o Espírito desceu em línguas como fogo. O fogo ilumina, purifica, aquece, alastra. Jesus veio para lançar fogo sobre a terra. Hoje muitas vezes a igreja está fria por falta de fogo. Não é por falta de Espírito Santo, não. É porque o Espírito Santo só desce em tempos consagrados. Não adianta eu dizer que sou usado por Deus, Deus está me usando se não tem fogo. E o fogo é onde? O fogo é no altar. E o altar tem que ter sacrifício. Você não esquece. Se não tiver sacrifício, se não tiver nada que é teu ali apresentado ao Senhor, Deus não desce. É uma lógica. E nós somos seres humanos, entendemos de lógica. Amados, a Bíblia diz assim, ó: Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. A lei foi dada em fogo, por isso foi chamado de lei de fogo. Como o Evangelho é chamado, Evangelho de fogo. A missão de Ezequiel foi confirmada através de fogo. Ezequiel 1:13. E Isaías, o ministério de Isaías também foi consagrado através de fogo. Sabe o que aconteceu com Isaías? Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz que ele estava no templo, que é o lugar do cristão. Diz que ele estava lá orando. Daqui a pouco saiu um anjo, foi lá no altar, pegou o quê? Uma brasa e queimou seus lábios. Fogo. Aí depois que ele foi queimado com fogo, depois que ele foi purificado com fogo, aí sim é fácil. Aí Deus faz a pergunta e a pessoa é rápida em responder. O anjo perguntou: a quem enviarei? E quem age por nós? Quem tem fogo já é rápido para responder: Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Meus amados, se coloca de pé. Aviva, Senhor, a tua obra no meio do teu povo. Senhor, aviva. Senhor, consagra. Senhor, prepara. Senhor, usa. Senhor, prepara. Senhor, usa. Purifica. Precisamos do avivamento. Precisamos de um sinal do céu. Precisamos da tua Shekinah. Precisamos do derramamento espiritual. Precisamos de fogo, Senhor. Precisamos do vento, precisamos do barulho. A igreja não foi lançada na terra para ser uma igreja de mortos. A igreja foi lançada na terra para fazer barulho, chamar a atenção dessa comunidade, porque eles precisam ver o sobrenatural de Deus aqui na nossa vida. Nós temos que ter sinais do céu, temos que ter movimentos do céu, temos que ter acontecimentos do céu na nossa vida, algo sobrenatural em cada vida. Fogo, vento, precisamos ter barulho, mas tudo através do Espírito Santo, nada através da nossa carne. Primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida é uma vida de consagração, é uma vida de dedicação, é uma vida de comprometimento, é uma vida de interesse, é uma vida de propósito, é uma vida de união. Eles estavam permanecendo unidos na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão. Se nós conseguirmos fazer isso, vai descer fogo do céu, vai descer fogo do céu no nosso altar, vai descer fogo do céu no nosso louvor, vai descer fogo do céu na nossa pregação, vai descer fogo do céu na nossa oração, vai descer fogo do céu aonde nós botar a mão, o fogo do céu confirmará, porque Deus é Deus de poder, Deus é Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Irmã Gabriela estará adorando o nome do Senhor, e eu quero orar pela tua vida nesse momento. Você precisa, o teu templo precisa, precisamos de consagração, precisamos de sinal do céu, precisamos do mover, do despertamento, precisamos do aquecimento espiritual, e só depende do fogo, só depende do Espírito Santo, só depende do sobrenatural de Deus.
Adore o Senhor. Por uns minutos, adore ao Senhor. Adore ao Espírito Santo de Deus. Deus que faz milagres já está nesse lugar. Aleluia! Vai fazer o impossível se você acreditar. Você precisa acreditar. Só depende da Você precisa acreditar. Poderoso Ele é. Oh, aleluia! Ele cura enfermidades, ressuscita até os mortos, tudo faz quando Ele quer. É de repente. O difícil pra Ele é. Acredita que de repente pode acontecer na tua vida nessa noite. Se vier, Acredita que de repente pode acontecer na tua vida nessa noite. É de repente que Deus age. Nessa noite, de repente, vai acontecer aqui nesse lugar. É de repente que vai acontecer. seja qual for o poder, Ele é o seu amigo para te valer. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é E naquele cenário, não estava bem assim, ó. Deus. Adoro. Lamento de difícil pra Ele é nada. Mas de repente, Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for de repente, está aqui essa noite. O meu som está aqui nessa noite. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que o infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe inferno que possa deter. Ele vai fazer.
posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar